Senhor presidente, meu amigo senador Wanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, os dois convidados, o Fernando Camargo e o Dr. Paulo Alvim, do Ministério da Agricultura e da Embrapa, e da Ministério da Agricultura, de Ciência e Tecnologia. Eu vou fazer um breve relato aqui. A assessoria nos preparou um material rápido e depois farei comentários sobre esse tema, porque entendo que essa transversalidade ela é fundamental quando você, na ponta, vem com a agricultura, na outra com a ciência e tecnologia, e elas, obviamente, elas se complementam no oferecimento de tecnologia para a nossa atividade agrícola, que hoje é um dos sustentáculos da economia nacional. Em que pesem os percalços gerados pelas ininterruptas crises econômicas, o Brasil já tem sido mundialmente reconhecido pelo domínio tecnológico bem aplicado ao setor do agronegócio. Hoje teremos, portanto, a oportunidade de explorar melhor o tema nesta relevante audiência pública, a partir da inauguração de um diálogo franco e direto. Nossa intenção aqui é de ouvir as impressões sobre a tecnologia e como ela contribui com a alta produtividade obtida na agricultura brasileira. A todos ainda nos espanta o quanto a tecnologia de ponta participa do dinâmico e recente processo de exploração econômica no âmbito do agronegócio brasileiro. Calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, da USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o PIB do setor tem apresentado altas sucessivas. Em 2018, a agricultura teve desempenho positivo e fechou o ano com alta de 4,6% no PIB. Na mesma escalada, o segmento de insumos cresceu 16,36%, bem como o do agroserviço avançou 5,74%, e a agroindústria teve expansão de 5,21%. Somente no mês de março de 2019, o índice de expansão exibiu alta de 0,1% em março de 2019, com especial destaque para a pecuária. Sem dúvida, os benefícios da moderna tecnologia para os setores produtivos e a sociedade são cada vez mais decisivos para a elevação da produtividade agropecuária, da lucratividade do agronegócio, da produção de alimentos e do bem-estar da população urbana e rural. Pesquisadores notam que, à medida que se eleva o rendimento proporcional da atividade rural, a tecnologia dispensa a aplicação de áreas de cultivo e pastoreio. Com isso, colabora-se para a preservação ambiental, ao mesmo tempo em que se racionalizam custos e se garantem recursos para novos investimentos com avanços tecnológicos. Por exemplo, graças à adoção da tecnologia, o Brasil atingiu o recorde da produção de quase 250 milhões de toneladas de grãos em 2017. Se olharmos pelo retrovisor e fizermos uma projeção de 10 anos atrás, praticamente nós aumentamos mais de 50% a nossa produção em apenas 10 anos. Em apenas 10 anos. Tais resultados somente puderam ser obtidos mediante a somatória de tecnologia aplicada à tradicional, combinação de clima, terra e recursos humanos. Aos olhos do produtor rural contemporâneo, o modelo tradicional já não é mais suficiente para assegurar bons resultados econômicos, tornando-se incapaz de oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis para consumidores nacionais e internacionais. Em suma, a par das conquistas no âmbito da melhoria genética de animais e plantas, conforme estudos recentes, o fenômeno de digitalização das propriedades e atividades agropecuárias está facilitando o acesso dos produtores às tecnologias contemporâneas. Por meio da internet, GPS e outras potentes ferramentas da inteligência artificial, viabiliza-se a adoção de medidas mais eficientes e a tomada de decisões mais ligeiras e precisas para todas as etapas do setor produtivo. Considerando todo esse processo de modernização, a tecnologia acaba de estimular práticas de cultivo com menos impacto ambiental, reduzindo o uso de água, fertilizantes e defensivos, sem prejuízos para a produtividade e a qualidade dos produtos primários. Na verdade, apenas essa rápida observação
Mas o que nós verificamos, o Brasil praticamente deve ter em torno apenas de menos de 30% da sua área agricultável explorada, né? E os Estados Unidos já têm mais de 76% da sua área agricultável explorada. Portanto, as produtividades que nós temos adquirido, graças aos altos índices de tecnologia aplicado, os índices que nós atingimos já em várias áreas do setor, como, por exemplo, hoje nós somos o maior rebanho bovino do mundo, quase 220 milhões de cabeças. A população de bovinos do nosso estado é maior do que a população humana. Já somos entre os 2 maiores produtores de frango, de suíno. Nós temos, na verdade, a soja hoje já desbancamos praticamente os Estados Unidos. E a tendência nesse ano a prevalecer a questões de clima, talvez possamos ampliar mais ainda essa posição no ranking mundial de soja. E aí, obviamente, uma questão que a gente observa bastante é exatamente hoje nós temos, e aqui tem sido falado, tem sido cantado em prosa e verso, a importância geopolítica e geoestratégica da Embrapa. A Embrapa, na verdade, que nasceu lá atrás, na época, eu acho, do Figueiredo, do Geisel, que teve o seu patrono, uma figura expressiva da atividade nacional no setor, que é o ministro Alisson Paulinelli, que graças à sua obstinação, à sua coragem e ainda, apesar da idade, a sua operacionalidade sobre o setor, nós temos hoje, na verdade, esses índices dos últimos 40 anos, em apenas 40 anos, o Brasil logrou essa posição no ranking mundial no setor de alimentos. Então, hoje, com essa tecnologia, né, cada dia mais aperfeiçoada, e na medida em que o Brasil vá absorvendo, né, essa tecnologia, claro que talvez como visionário, mas acho que nos próximos 10 anos, o Brasil, ampliando um pouco as suas áreas, porque aqui nós não queremos manter esse radicalismo ambiental, porque nós preservamos, eu diria que nós somos o país que mais preservamos floresta. Você voa hoje da Europa, por exemplo, você não vê... nem no meu estado, eu moro no estado de Roraima, é um estado que tem 220 mil quilômetros quadrados. Nós temos praticamente 85% da sua área ainda preservada. Você voa de Manaus para Brasília, você voa em cima da floresta. Então, esse radicalismo que a gente vê nas comunidades internacionais não é radicalismo propriamente dito. Isso aí, obviamente, é medo da expansão cada vez maior da atividade produtiva do nosso país. Inclusive, eu acho que é justo, já que se fala tanto no pré-sal, eu gostaria realmente, e tenho conversado com alguns outros colegas senadores, para que nós possamos apresentar um projeto de um percentual do pré-sal dedicado exclusivamente à atividade de ciência e tecnologia, obviamente com todas as suas derivações, seja no setor educacional, no setor da agricultura, no setor da pecuária, etc., mas para a ciência e tecnologia. Porque nós sabemos que hoje, com a incorporação de novas tecnologias, na mesma unidade diária, você aumenta 2, 3 vezes a produção. Semana passada, eu tive o cuidado de ir na estação experimental da Embrapa, lá no nosso estado, acompanhar um trabalho que está sendo desenvolvido pela Campo, com uma nova cultivar de soja, lá nas nossas condições, doutor Fernando, para você ter ideia, com 46 dias, você já tem canivete com ramificação de quase 12 espaços produtivos nessa variedade, nessa cultivar, que eu acredito que ela vai explodir no mundo, né, pelas condições de sol, de clima, temperatura, etc., como uma componente global. E aí eu acho que, na verdade, esse trabalho de aproximação permanente entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Agricultura, ele é fundamental.
fundamental. O empresário, o grande produtor rural que planta 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 hectares de soja, esse aí ele vai num processo de sucção natural no mercado, com os seus técnicos, com o seu capital, etc. Ele vai, obviamente, incorporando tecnologia. Mas aqui eu observava as palavras do nobre senador Paulo Rocha, a preocupação dele com o pequeno produtor também. Essa tecnologia tem que chegar, sim senhor, ao pequeno produtor, porque você verifica exatamente uma área de 2, 3, 4 hectares, como no mundo desenvolvido, um produtor vive, por que não dizer, ricamente, numa exploração de 3, 4, 5 hectares com a tecnologia aplicada, com várias atividades econômicas do setor agropastoril. Então, eu gostaria muito de acompanhar permanentemente esse trabalho do Ministério da Agricultura, através dessa Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, ter essa expertise para disseminar também as atividades de pesquisa, porque, doutor Fernando, doutor Paulo, eu entendo que outro ponto que é fundamental nessa questão também é a difusão de tecnologia. Veja, para mim, meu entendimento, eu acho que você tem uma pesquisa altamente qualificada, você tem resultados, todos eles já comprovados, mas há um hiato entre a pesquisa e o produtor, que chama-se assistência técnica e extensão rural. Não adianta somente, até que adianta para os médios e grandes produtores, mas para o pequeno produtor, se você não tiver atividade de assistência técnica e extensão rural para levar toda essa tecnologia, obviamente esse retardo ele é natural, né, na absorção dessas tecnologias. Então, eu não sei realmente ainda, né, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura em relação ao fortalecimento desse setor que foi lá atrás praticamente quase extinto com a extinção da Embratel. O resto do sistema no país praticamente foi destruído, né? E, lógico, que esse é um segmento que eu acho que é fundamental. Tem muita tecnologia, tem muita inovação, etc. Tá bom, mas qual o percentual de produtores que têm acesso a essas informações? Então, isso aí é uma área que tem que ser muito bem cuidada, porque nós aumentaremos com baixo custo essas nossas produções e, obviamente, cada dia mais nós vamos nos distanciar dos países desenvolvidos em termos de produção agrícola e pecuária. Portanto, eu acho, senador Wanderlan, que a sua condução na frente da presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia ela é muito importante, tem sido muito importante, porque você tem trazido para esta comissão temas atuais, temas que são, na verdade, recorrentes da necessidade do país, e nós não estamos apenas circunscritos a uma comissão com 2 ou 3 ou 4 pontos de pauta em discussão, não. Pelo contrário, tem se ampliado, e aqui hoje a gente vê, na verdade, duas pessoas extremamente experientes, né? O doutor Fernando, o Paulo Alvim, que podem contribuir muito, além do que a capacidade da nossa ministra, né? Ela é realmente invejável. Com seu jeito jeitoso, parece frágil, mas é muito forte, e tem uma visão clássica da importância da expansão da nossa atividade econômica do setor agropecuário em todos os sentidos, e isso aí vai ajudar bastante, tem ajudado bastante o nosso país. E o presidente Bolsonaro, obviamente, tem dado todo o apoio, o governo, apesar das suas dificuldades, mas tenho absoluta certeza que agora, a partir desse segundo semestre, com a votação da reforma da Previdência, com a reforma tributária que o senador Davi Alcolumbre já lançou ontem, né, com a concordância da maioria de 66 senadores, nós haveremos de destravar essa economia, e o mercado está aí ávido para investir nesse país. Eu só um parêntese em relação à Embrapa, para vocês verem a dimensão da Embrapa, eu tive recentemente, há um mês atrás, no Cazaquistão,
Cazaquistão. Onde é o Cazaquistão? O Cazaquistão é na Ásia Central. Um país que é riquíssimo, riquíssimo, e que a primeira coisa que o ministro das Relações Exteriores me perguntou é como estava o apoio do governo brasileiro à Embrapa. Porque eles têm um convênio, com um acordo de cooperação técnica com a Embrapa e, obviamente, as informações da fragilidade que estava o sistema vai além do mundo e é o que o mundo quer, né? Que nós quebremos a cadeia de pesquisa da Embrapa, né? Já houve até alguns assessores do governo que aventou-se a possibilidade de privatização da Embrapa. Eu acho que é a única coisa que se não pode privatizar a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, o que seja. Mas a Embrapa nós não vamos deixar ser privatizada. Quem é do setor pode ficar tranquilo. Nós temos conversado com o presidente de uma forma muito contundente. Esses que estão procurando essa indução não vão lograr êxito, né? E eu tenho certeza que, a partir de agora, nós vamos ter os mesmos índices de apoio para a Embrapa que teve no passado e que resultou no que está aí hoje, né? Então, o Brasil deve muito da sua economia, ou quase tudo da sua economia, né? Indo à linha do exagero, mas quase tudo, ao que a Embrapa desenvolveu com a sua expertise nesses últimos 40 anos. Então, senador Vanderlan, parabéns, muito bem escolhidos os dois membros dos dois ministérios. A ministra, não é possível a sua presença, mas a ministra discute mais o lado político, a gente sabe, lógico, né? Às vezes alguns, o ministro não está... A área, o segundo escalão e terceiro escalão é quem manda, é quem faz. A ministra tem decisões políticas. O nosso astronauta, por exemplo. Nosso astronauta, quando chega nessa sala aqui, terminou a audiência e todo mundo quer tirar foto com ele. Não se lembra nem o que ele falou. Agora, o técnico se lembra, sim. O técnico é que está operando na ponta. E aí a gente tem que, numa ação muito clara, muito substanciosa, tem que entender que daqui é que saem as decisões que se tornam práticas e irreversíveis para que nós possamos incorporar o desenvolvimento do nosso país. Então, parabéns a vocês aí e parabéns principalmente ao meu companheiro e amigo de quase 40 anos, meu amigo senador Vanderlan Cardoso.